Igreja do Senhor, a graça e a paz. Chegamos em Provérbios número 6. O tema de hoje é cuidado com as escolhas. Que Deus nos ajude, nos abençoe poderosamente para o entendimento, para a compreensão, para absorvermos a palavra do Senhor. Lembrando, irmão, irmã, ouça esse e outros áudios pelas plataformas da igreja, no YouTube, no Spotify, na Amazon e compartilhe. Abençoe a vida de outras pessoas através desses estudos também, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 6, os versículos 1 ao 5 diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Ser responsável pela dívida de outra pessoa é, no mínimo, imprudente. Se houver essa falha do devedor, o fiador fica incumbido de pagar por uma dívida que ele não fez. Isso é uma cilada. O melhor é não cair nessa armadilha, mas se acontecer, é importante se livrar dessa situação o mais rápido possível, não descansar, se for preciso nem dormir direito, até que se resolva e você fique livre de um compromisso, de um pagamento, de uma dívida que não foi feita por você. Versículos 6 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, bem preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A advertência aqui contra a preguiça vem logo depois da advertência de ser fiador. E isso é porque geralmente quem não é responsável e não cumpre com seus compromissos é aquele que pede aos outros que tomem a responsabilidade por ele. O exemplo da formiga aqui é muito interessante, porque ela não precisa de ordens. Ela sabe o que tem que ser feito e faz. Já a pobreza é retratada como um ladrão que chega impossibilitando a defesa da vítima. No caso aqui, do preguiçoso. É um ladrão que rouba o melhor, porque ele se cedeu a ser preguiçoso. E isso é um grande perigo, que não caiamos nessa armadilha. Versículos 12 ao 19. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se preparam e se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A pessoa má, ou, em algumas versões, o homem de Belial,
fala daquilo que é próprio a si e engana a vítima, fazendo sinais. É como se fosse aquela dupla, aquela quadrilha, em que um está conversando com a pessoa e tem outra lá na espreita, esperando atrás de algum carro, de algum muro, e eles ficam conversando por gestos, por olhares, por mexidas nas mãos ou alguns toques nos pés. Tudo isso para enganar uma pessoa, para roubar o que há de melhor nela e dessa forma destruí-la. Essa é a intenção, destruir a vida de uma pessoa. Essas 7 coisas aqui que estão nos versículos, das quais o Senhor abomina, né? Abomina, olha, ele rejeita com todo o ânimo dele, assim, ele rejeita de tudo, de pronto. Essas coisas são um resumo desses versículos que nós acabamos de ler. Ou seja, eles demonstram os perigos e as consequências desses pecados que foram vistos até agora. Deus absolutamente não gosta, detesta, seria a melhor palavra, essas pessoas que têm um olhar altivo, que olham para os outros com desdém, com maldade, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que mente e aquela pessoa que provoca discórdia entre irmãos. Que não surja de nós, em nome de Jesus, tais comportamentos. Porque aqui está falando de irmãos, de pessoas que provocam discórdias entre irmãos. Deus livre a nossa mente, a nossa boca e os nossos pés de andarem por esses caminhos. Versículos 20 ao 29. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão te protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, e nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toca ficará sem castigo. Os pais precisam sempre instruir os seus filhos, em todo tempo, em todo momento, para que essa instrução seja como luz no seu caminho e se torne uma fortaleza contra todo tipo de pecado, e principalmente, como é dito aqui, com esse pecado sexual, que pode começar com simples elogios, com simples olhares, e vai se agravando ao tal ponto em que o homem perde as suas posses, a sua saúde, a sua liberdade, a sua família e a sua dignidade. Todas as nossas ações têm consequência. E o castigo espera aquela pessoa que cede à cobiça do seu próprio coração. Sempre o pecado começa pela cobiça do próprio coração e se torna em caminhos de morte e destruição. Versículos 30 ao 35. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes mais o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos de vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão.
esses versículos tratam de duas situações diferentes em comparação com ladrões. Aquele que rouba porque está com necessidade, precisa comer, daí esse sim tem como se arrepender, e para isso ele vai pagar 7 vezes aquilo que ele roubou. Ele vai ter que se empenhar para pagar daquilo que ele retirou, daquilo que ele furtou ou roubou. Mas, quanto ao adultério, essa forma de semelhança a um ladrão é daquele que já destruiu a sua alma a tal ponto que já não há mais espaço para restituir nada do mal que ele provocou. Aí a situação é muito pior, é bem mais complicada, porque a pessoa que sujeita a esse tipo de pecado cai numa desgraça tão grande, em uma vergonha tamanha, que não se apaga com o tempo. E ninguém vai ter misericórdia dessa pessoa, principalmente o marido que foi ferido. Não vai aceitar nenhuma compensação e nada do que se for feito vai acalmar ou aplacar a fúria, mesmo que sejam os presentes mais caros e melhores. O melhor, na verdade, não é que se entregue, tente se entregar presentes para restituir uma situação que já foi horrível. O melhor é nem entrar em situações como essa. E que o Senhor nos dê sabedoria, assim como diz a sua palavra, para reter essas instruções, para reter esses ensinamentos e nem entrar nesse caminho de perversidão. E nem entrar, e nem sonhar em colocar os nossos pés nesse tipo de vereda, nesse tipo de caminho do qual tenhamos que nos envergonhar. Que quando olharmos para trás, vendo a nossa progressão de vida, possamos agradecer ao Senhor pela sabedoria dele ter nos livrado desse caminho de maldade. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E até o próximo estudo.